Sabe aquela sensação de que existe um inimigo interno, escondido, que sabota a nossa vida bem na hora que as coisas começam a dar certo? Então, a sabedoria milenar da Cábala confirma que essa força existe sim e a chama de o adversário. Bora desvendar juntos que força é essa e como uma parábola super antiga revela o seu maior segredo. Essa frase é a famosa, né? Ela resume assim perfeitamente a estratégia do adversário. Ele opera nas sombras da nossa própria mente, sabe? Nos bastidores, de um jeito tão sutil que a gente quase nunca percebe que ele está ali. Ao longo da história, essa força recebeu um monte de nomes, dependendo da cultura ou da época. Mas o objetivo final, no fundo, é sempre o mesmo: nos manter reativos, no piloto automático e inconscientes do nosso verdadeiro poder. A cultura pop e as religiões nos deram várias caras para essa força, desde Lúcifer até o Darth Vader. Mas a Cabala nos convida a olhar para dentro e oferece uma interpretação mais psicológica. O adversário, ou o Satã, não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso próprio ego reativo. E aqui, olha, está o ponto crucial. Na perspectiva da Cabala, o Satã não é uma criatura externa com um tridente na mão, é um código. Pensa nisso, um código para o nosso comportamento impulsivo, egoísta, reativo. É aquela vozinha interna que quer tudo para ontem, que se ofende por qualquer coisa e que vive culpando os outros pelos nossos problemas. Mas como é que esse adversário interno consegue nos controlar? Bom, ele usa uns truques mentais bem sofisticados que são projetados para nos manter presos nesse piloto automático, sempre reagindo em vez de agir com consciência. A tática mais poderosa dele é a vitimização. Ele nos convence que a culpa é do chefe, do governo, do parceiro, de qualquer um, menos nossa. Enquanto nosso dedo está apontando para fora, ele fica lá, seguro e escondido, aqui dentro. A segunda tática, inflar o nosso ego. Ele fica sussurrando no nosso ouvido o quanto a gente é inteligente, o quanto a gente é especial, principalmente quando as coisas vão bem. E esse orgulho todo acaba nos cegando por verdadeiro trabalho espiritual que a gente precisa fazer, que é arrancar pela raiz as nossas características reativas. E isso leva a um conceito muito interessante. O sucesso que vem desse comportamento reativo é como uma banana de dinamite. Ele até oferece um clarão de luz, sabe? Uma vitória momentânea, mas o pavio é curto. E, inevitavelmente, a dinamite explode, deixando um rastro de caos e destruição. Tá, mas como a gente pode entender essa dinâmica num nível mais profundo? O Zohar, que é o texto fundamental da Cabala, nos traz uma parábola poderosa que revela a verdadeira natureza do adversário e, mais importante, o papel dele no universo. A parábola conta a história de um rei que amava profundamente o seu filho e, querendo prepará-lo para um dia assumir o trono, o rei decide criar um teste para forjar o caráter do príncipe, para testar a integridade dele no nível mais fundamental. O que o rei faz? Ele convida a mais bela e sedutora cortesã de todo o reino para ir ao palácio. A missão dela era bem clara: usar todos os seus encantos para tentar desviar o príncipe do caminho certo. A cortesã, claro, usa todo o seu poder de sedução e o príncipe, que é humano, sente a tentação. Mas, bem no momento decisivo, ele se lembra dos ensinamentos do pai e tem uma clareza súbita. Ele entende que aquela tentação ali não podia ser uma coincidência. E agora vem a parte interessante. Como essa história tão antiga serve como um mapa para nossa própria consciência. Essa parábola não é só um conto, de jeito nenhum. É uma alegoria para a jornada da nossa alma. Vamos conectar os pontos. O rei na história representa o Criador, a luz. O príncipe, que é o herdeiro do reino, representa a nossa consciência, a nossa alma. E a cortesã? A cortesã é o adversário, é o nosso ego reativo, é a tentação que aparece no nosso caminho. E aqui está a grande virada da parábola. No momento em que o príncipe percebe que a cortesã foi enviada pelo próprio pai para testá-lo, ela perde completamente o poder sobre ele. Ela nunca foi a inimiga de verdade, ela era só um instrumento no plano maior do rei. Isso nos leva a uma das ideias mais profundas da Cabala. O mal não é uma força oposta ao bem, mas sim a ausência da luz. E ele foi projetado para nos dar livre-arbítrio e a chance de escolher a consciência. As ações do adversário, então, não são malignas em si, elas fazem parte de um sistema maior criado para o nosso crescimento. Entender essa dinâmica muda o jogo completamente. A parábola não só explica o problema, ela nos dá a chave para a solução. O poder do adversário depende totalmente do nosso desconhecimento. Exatamente como o príncipe.
Quando a nossa consciência se dá conta de que uma tentação reativa, seja raiva, inveja, orgulho, é na verdade um teste disfarçado, a tentação perde a força. A percepção por si só já desarma o mecanismo. Então, o processo na prática fica claro. Primeiro passo, reconhecer aquele impulso reativo. Segundo, lembrar da parábola. Isso é um teste, um exercício espiritual enviado pelo rei. E terceiro, usar o nosso livre-arbítrio para escolher uma resposta consciente, em vez de uma reação cega. É aqui que a mágica da transformação acontece. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. E se cada frustração, cada desafio, cada pessoa difícil não for um castigo, mas sim uma cortesã enviada pelo rei? Uma oportunidade desenhada sob medida para fortalecer nosso caráter e nos aproximar da nossa melhor versão. A escolha, no final das contas, é sempre nossa.